Os problemas cardiovasculares estão entre as doenças que mais matam no mundo e no Brasil. E o Saúde em Dia de hoje vai falar sobre um deles, o infarto. Então, o Saúde em Dia de hoje é com o médico cardiologista Dr. Fabiano Solino e nós vamos falar um pouquinho mais, abrangendo aí o tema sobre infarto. Doutor, primeiramente, obrigado por nos receber e é um assunto que o brasileiro precisa ficar antenado. Sim, com certeza, né? Vou falar sobre o infarto do miocárdio, como é causado o infarto do miocárdio, quais são as pessoas que têm mais risco de desenvolver o infarto do miocárdio, os sintomas mais prevalentes desse problema que agrava muita gente no mundo. Doutor, então para começar, o que é o infarto? O infarto do miocárdio, que é o infarto cardíaco, né, ele é decorrente, principalmente, o principal mecanismo de aderência de placas de ateroma, que são placas de gordura, na parede da artéria coronária, que é a artéria que irriga o coração. E o infarto, ele é decorrente de uma ruptura dessa placa de gordura. A placa se rompe e acaba que oclui, né, totalmente ou praticamente toda a artéria. Então podemos dizer que é um entupimento da veia artéria. Isso, total. Isso, é uma oclusão ou uma suboclusão da artéria coronariana. E isso provoca uma falta de irrigação do posterior, né? Se você tem um local ocluído, alguma região vai deixar de receber o sangue. E aquela região que deixa de receber o sangue, o músculo vai ser afetado. E aí, geralmente, é onde que a pessoa vai procurar atendimento médico com dor torácica. Como o senhor disse, não é algo da noite para o dia. Isso é algo que acontece no decorrer de um tempo determinado. Sim, na grande maioria das vezes, tá? Tem alguns casos de infarto que, por exemplo, infarto em pessoas jovens, que geralmente é outro mecanismo. A gente está falando do principal mecanismo, que geralmente acomete pessoas acima de 45 anos. Quanto maior a idade, maior o tempo de formação dessa placa e, com isso, maior chance da pessoa ter um infarto, né? E aí, essa falta de sangue que vai chegar na outra região ali, a falta de oxigenação, né, que o sangue transporta o oxigênio, isso leva um dano ao músculo, certo? E isso aí vai ocasionar o paciente ter dor no peito, né? Que aquela região do coração que não está recebendo o sangue vai proporcionar aí uma dor torácica, né? E aí a pessoa vai muito provavelmente procurar o hospital. Doutor, existem condições associadas ao infarto. Então, as pessoas acham que é apenas a questão do coração, mas tem toda a funcionalidade do corpo humano para chegar até o infarto. Exatamente. Existem os fatores de risco, né, para a pessoa ter a maior probabilidade de desenvolver um infarto, né? Hipertensão arterial, diabetes. Quanto maior o tempo de diabetes, por exemplo, se a pessoa já faz uso de insulina, né? Tabagismo, a pessoa que fuma, e condições relacionadas à genética, né? Por exemplo, se o pai ou a mãe de uma pessoa teve um infarto, o homem, antes de 55 anos, ou a mãe, né, teve um infarto antes de 65 anos, a pessoa tem que se cuidar porque é um fator de risco, né? A doença precoce familiar. Então isso daí já é um fator de risco que a pessoa tem que tomar cuidado, né? E está sempre realizando uma avaliação aí para poder tentar identificar, né, o mais precoce se tem alguma alteração ou não. A importância da prevenção. Sim, a importância da prevenção. Aquela questão de atividade física, alimentação,
essas informações que são bem disseminadas, a maioria das pessoas tem conhecimento disso. A questão maior que a gente vê dentro do consultório é a questão da iniciativa, né? A pessoa ter a disciplina para desenvolver esses hábitos. Então, uma pessoa que já é hipertensa, que não toma medicação, dieta rica em sal, é uma pessoa que fuma, que não tem vontade de parar de fumar, pessoa que tem um colesterol alto e não se cuida, com o passar dos anos o risco de infarto ou outras doenças só aumenta. Existe, doutor, sintomas que mostram aí um alerta, que devem ser alerta para o ser humano? Sim. Existem sintomas que a gente classifica como típicos. Geralmente uma dor, que a gente fala retroesternal aqui no meio do tórax, com irradiação para os membros ou para a mandíbula. Radiação seria... Irradiação, ela correr, para ser mais... formigamento? Também, tá? Mas geralmente só um formigamento é menos específico, tá? Geralmente o típico é uma dor retroesternal, né, aqui na região do tórax, com irradiação para os membros, tá? Pode irradiar para a mandíbula ou irradiar para o dorso. Em algumas situações, algumas populações, né, por exemplo, sexo feminino, diabéticos, né, pacientes portadores de insuficiência renal crônica, pacientes que têm síndromes demenciais, por exemplo, Alzheimer, essa manifestação pode vir de uma maneira que a gente chama atípica, né? Por exemplo, uma dor no estômago, né, na região epigástrica que a gente localiza, né, mais ou menos na região aqui que as pessoas referem aqui, a região do estômago, e às vezes você pode ter uma dor só na região aqui da mandíbula. Então são manifestações mais atípicas que essa população que eu citei tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Doutor, então é importante lembrar que nem toda dor no peito é sinônimo de infarto. Sim, a maioria das dores, né, na região torácica, elas não são de etiologia cardíaca, tá? Então por isso é muito importante a pessoa procurar um atendimento médico, porque através da anamnese, né, que é a história da caracterização da dor, o médico vai poder avaliar e falar assim, olha, esse paciente tem um risco maior de ser um problema cardíaco ou não, tá? Por exemplo, um paciente jovem, 20 anos de idade, que faz academia, crossfit, chega com dor no tórax, ele não tem hipertensão, não fuma, a probabilidade de ser um problema cardíaco é muito pequena, muito provavelmente alguma dor muscular. Agora, um senhor de 65 anos de idade, tabagista, diabético, hipertenso, que vem com a dor no peito, só os fatores de risco dele já chamam muita atenção. Então esse paciente deve ser investigado, né? Tem que fazer uma investigação maior, mesmo que a dor dele não seja aquela dor característica que eu expliquei previamente, tá? Então depende muito dos fatores de risco e do tipo da dor, que aí o médico vai classificar, olha, esse paciente é baixo risco, essa dor não é cardíaca, essa dor pode ser cardíaca, e tem em alguns casos que a dor é muito clássica, olha, esse paciente tem que ir para o hospital, que isso aí é típico de infarto. Então precisa ter essa avaliação médica e o médico saber interpretar isso daí. Mas eu acho que é importante lembrar, doutor, que se existe uma dor, algo de errado tem. Então, como não é uma matemática a questão do infarto, exatamente, qualquer dor precisa ser investigada. Sim, qualquer dor precisa ser investigada. E outro fator que eu preciso falar aqui, que geralmente as dores relacionadas a problema cardíaco, tá? Obstrução de artéria ou outros problemas em válvulas cardíacas, elas são desencadeadas por esforço. Por exemplo, subiu a escada, cansou, um paciente que andava 5 km de bicicleta, agora ele andou 1 km, ficou fadigado,
cansado, isso é um sinal de alerta também, tá? Isso é um sinal que está perdendo resistência. Isso também pode ser um sinal, né, um equivalente de problema cardíaco, tá? Doutor, o infarto, ele mata? Mata. Todo infarto mata? Não, não. Né? Hoje, né, com os novos tratamentos que vêm sendo realizados nos últimos anos, né, com a modernidade do tratamento, os serviços de hemodinâmica, cateterismo, angioplastia, a mortalidade por infarto vem reduzindo, tá? Por causa que os tratamentos melhoraram muito comparados com os da década de 90, com a década de 80, certo? Então, assim, claro que existem alguns tipos de infarto a depender da localização que são mais graves, né? Geralmente o paciente pode vir a óbito e não dá tempo nem de chegar no hospital. Mas hoje a grande maioria dos infartos não mata, tá? Porém, se não for tratado adequadamente, pode deixar sequelas sérias, né? O músculo cardíaco pode ficar enfraquecido e aí a pessoa ter sequelas no decorrer da vida, né? Isso pode gerar uma insuficiência cardíaca e a pessoa pode ficar debilitada, não consegue mais fazer algumas atividades como praticar um exercício físico, né? Fazer uma corrida, entendeu? Andar de bicicleta, porque ficou uma sequela. Então tem que ter muito cuidado, né? Sempre que tiver uma dor no peito, algo que esteja preocupando, procurar atendimento para ser feita uma avaliação. Eu acho que de tudo que nós conversamos, doutor, a prevenção, acompanhar aí o seu histórico e a prevenção fazem toda a diferença quando falamos de infarto. A prevenção é um estilo de vida? Sim, a prevenção a pessoa ela tem que buscar um estilo de vida saudável, né? Eu não falo para a pessoa, agora você tem que virar um vegetariano. Ela tem que ter um equilíbrio, né? Fazer as atividades, fazer uma atividade física, evitar consumo exagerado de bebida alcoólica, consumo exagerado de produtos industrializados, evitar sedentarismo, entendeu? Isso é muito importante. Só que o mais difícil, ao meu ver, como médico, é o convencimento das pessoas. Geralmente as pessoas tomam alguma atitude quando acontece alguma coisa, certo? É isso que a gente observa. Parei de fumar porque teve um infarto. Parei de fumar porque tive um AVC. Então é isso que a gente tem observado. Enquanto não ocorre alguma complicação séria, as pessoas tendem a ir levando. Então a prevenção é o melhor remédio. E aí não falamos só do infarto, mas também de várias outras doenças que podem ser evitadas, prevenidas com a boa qualidade de vida, né, doutor? Porque, exatamente, a pessoa que faz atividade física, tem uma alimentação balanceada, pessoa que não faz consumo exagerado de bebida alcoólica, não fuma, isso diminui os riscos, por exemplo, de pessoa ter diabetes, hipertensão, porque essas doenças que aceleram a formação de placa de gordura e, consequentemente, pode causar um infarto. Então, assim, vem uma cascata de problemas que vão acontecendo no decorrer dos anos até chegar ao infarto. E isso pode ser totalmente prevenido, né? Na grande maioria dos casos. Então, doutor, se falamos da prevenção, falamos de qualidade de vida e sempre estar atento aos sinais do corpo. Qualquer sinal deve ser investigado, também é um motivo de prevenção. Sim, é motivo de prevenção, né? Paciente com dor torácica, principalmente desencadeado por esforços, e a pessoa que já tem um histórico tabagista, diabético, hipertenso, histórico familiar, ligar o alerta, porque essa pessoa ela tem um risco maior de estar com algum grau de entupimento de artéria coronariana, que é a artéria cardíaca, né, que irriga o coração, e consequentemente essa pessoa tem um risco maior de desenvolver um infarto.
Doutor, eu gostaria de agradecer o seu tempo em meio a toda essa correria dos últimos meses e estar esclarecendo para a população, quem vai nos assistir, um pouquinho aí sobre o infarto, que é uma doença comum hoje entre os brasileiros. Sim, eu que agradeço a oportunidade de a gente ter falado brevemente aí sobre alguns pontos da doença coronariana, do infarto, e agradeço aí mais uma vez, tá, para poder participar aí do seu projeto. Nós que agradecemos, doutor. E o assunto do Saúde em Dia de hoje então foi infarto. Assista, envie para sua família, para os seus amigos e fique atento aos sinais do seu corpo. Saúde em Dia volta na próxima semana e não esqueça, acesse www.osingularamt.com.br e fique por dentro das informações.